Graça e paz. Hoje, para a nossa devocional de esperança e vida, eu quero, pela graça de Deus, compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Neemias, em seu capítulo 8. Nós vamos ler juntos os versículos de número 8 até o 12. E como tema eu proponho aqui reconstruir. Neemias 8, a partir do versículo 8, em que diz assim: Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então, o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: Não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: Aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então, o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Queridos, para mim esta foi a etapa mais importante da reconstrução liderada por Neemias. Até aqui, ele e o povo se dedicaram e trabalharam arduamente para reconstruir os muros de Jerusalém. E contra tudo e todos que se opuseram ao trabalho, eles venceram o desafio em tempo recorde. Agora, a partir do capítulo 8 até o capítulo de número 10, nós podemos ler então sobre a renovação do pacto ou da aliança do povo com Deus, o qual se inicia por meio justamente desta leitura pública do livro da lei. Ou seja, podemos dizer que agora o livro de Neemias vai falar da reconstrução espiritual dos judeus. E antes que alguém questione a ordem cronológica dos fatos aqui, eu gostaria de lembrar que tudo isso só foi possível e justamente começou porque quando Neemias ouviu a situação vergonhosa do seu povo, que estava exposto ao seu inimigo, e porque justamente os seus muros estavam caídos, ele se pôs na presença do Senhor, chorou, lamentou, jejuou, orou, e como você pode verificar logo no primeiro capítulo do seu livro. Então, este Deus que é soberano sobre toda circunstância e também misericordioso, ouviu a oração de Neemias e agiu agora por intermédio da sua vida. Então, Neemias passou a planejar e a dedicar tempo reunindo os recursos não só materiais, mas também humanos, para reconstruir muito mais do que um muro, mas reconstruir de fato toda a história de vida física e espiritual deste povo. Veja que no versículo de número 4 do capítulo 8, Esdras estava em um púlpito de madeira que fora justamente construído para esta ocasião. Eu percebo aqui que eles planejaram esse momento, eles desejaram esse momento e eles trabalharam para que esse momento acontecesse, tanto o povo quanto os seus líderes. E como nós podemos ver, as autoridades, os homens, as mulheres, as crianças, todos os que tinham idade suficiente, queridos, para entender, ficaram ali cerca de 6 horas. Desde o amanhecer até o meio-dia, eles permaneceram reunidos, ouvindo atentamente a leitura e as explicações do texto que fora lido. E como nós sabemos, a palavra de Deus ela não volta vazia. E ela produziu também na vida daqueles homens o fruto digno de arrependimento. Então, muito provavelmente isso aconteceu porque a palavra lida revelara os seus erros, os seus pecados, os quais foram confessados no capítulo de número 9, como você pode ver. Mas, no dia da leitura, como nós lemos aqui juntos, o líder Neemias, com o apoio dos demais líderes do povo, ele insiste com eles para que não permaneçam lamentando ou chorando.
ele olha para eles e os convida para se alegrarem na presença do Senhor, porque justamente aquele dia era um dia em que eles recuperaram a sua comunhão com Deus por intermédio da sua palavra, dia em que todos tiveram a oportunidade não só de ouvir o livro da lei, mas também de entender a lei de Deus. Assim, Neemias convocou aquele povo para celebrar e se alegrar na presença do Senhor. E sob o forte e irrefutável argumento de que a alegria do Senhor era a força daquele povo, eles então realizaram essa refeição festiva que nós lemos aqui, onde eles repartiram o alimento e celebraram alegremente, justamente porque eles ouviram e entenderam a palavra de Deus. Queridos, nos dias de hoje, eu e você também temos a árdua tarefa de reconstruir não só a economia do nosso país ou a nossa nação, mas nós temos o grande desafio de reconstruir vidas que estão desmotivadas ou desanimadas diante dos desafios. E é fato que eu e você temos um grande trabalho pela frente, mas precisamos, a exemplo de Neemias, meu irmão e minha irmã, antes de qualquer iniciativa de reconstrução, nós precisamos recorrer a Deus, o grande eu sou. Precisamos ir à sua presença e lamentar e chorar por cada vida que está exposta à morte, porque todas elas importam. E não pense você que eu falo aqui de uma morte física, mas eu estou a falar justamente da morte espiritual, aquela que é causada pelo pecado, que causa separação entre o homem e Deus. Precisamos começar a reconstruir vidas, queridos, jejuando e orando por elas. Precisamos nos arrepender coletivamente e precisamos também clamar a Deus por sua misericórdia. Precisamos voltar os nossos olhos, ouvidos e toda a atenção para a palavra da verdade, para então levantarmos alegres e fortes e reconstruir a nossa nação. Precisamos, queridos, preparar ocasião e lugar, assim como eles prepararam aquele púlpito, nós também precisamos preparar ocasião e lugar para compartilhar e ensinar da palavra de Deus a todos os homens, mulheres e crianças, pois como eles ouvirão se não houver aqueles que pregam a verdade do Senhor. Precisamos, movidos pelo Espírito de Deus, criar e aproveitar todas as oportunidades para falar as verdades libertadoras contidas na Bíblia Sagrada. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu queria te dizer que o Evangelho ele não consiste apenas de boas ações. Nós podemos e devemos usufruir delas, mas o próprio Senhor lembrou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Por isso, a Bíblia deve ser lida, estudada, deve ser praticada, deve ser ensinada e pregada sob o poder do Espírito de Deus, para que os que estão expostos hoje à morte tenham a oportunidade de ressuscitar para a vida eterna com Cristo. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Por isso nós precisamos falar do livro de Deus, da palavra de Deus. Por isso não cesse você de falar da palavra de Deus, de dia e de noite, na sua casa, no seu trabalho, na fila do mercado. Aproveite todas as oportunidades e compartilhe a palavra de Deus, para assim nos alegrarmos pela oportunidade de ouvir e entender a boa notícia de Cristo. E revestidos dessa alegria, da sua alegria que nos fortalece, vamos juntos reconstruir nossa nação de maneira física e espiritual. Meu querido, que você tenha um lindo dia, esperando com Cristo e se alegrando em sua palavra.